Olá a todos! Vamos dar início à nossa apresentação de trabalho de conclusão de curso. A minha equipe é formada por mim, Valquíria Dias Vieira e Tamires Bento da Silva. O título do nosso trabalho é a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida do binômio mãe-bebê. A nossa orientadora é Clênia Maria Pereira Batista e nossa co-orientadora é Magali Andrade Diniz. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, de uma forma complementar até 2 anos de idade ou mais. Esse estudo aponta a importância e os benefícios que o AME, ou seja, o aleitamento materno exclusivo, traz nos primeiros 6 meses de vida do binômio mãe-bebê, sendo o método mais ideal e aconselhável, tornando-se amplamente conhecido no mundo. A amamentação precoce ajuda a proteger e aumentar a chance de uma boa amamentação. Deve ser sob demanda ou quantas vezes o bebê desejar, isso dia ou noite. E não precisa dar outro líquido para o bebê. O leite já supre todas as necessidades, mesmo em lugares mais secos e quentes. A amamentação dá ao bebê o melhor começo possível de vida, funcionando como a primeira vacina. No mundo não existe alimento igual a ele. Ele é totalmente completo e dá tudo que o bebê precisa, tanto na composição nutricional como no aspecto imunológico. Incentivar as mulheres a amamentar aumenta significativamente nas taxas do aleitamento materno, pois o leite ele é o único que sempre está disponível, ajudando o bebê a receber a nutrição adequada com finalidade de promover seu crescimento e desenvolvimento de forma mais saudável possível. Ajuda a proteger o bebê de doenças que são comuns na infância, exemplo da diarreia e pneumonia. O leite materno ele é poderoso desde a primeira mamada, que ele age como uma vacina para proteger o bebê de doenças potencialmente mortais, exemplo da diarreia e pneumonia, que são as 2 maiores causas de mortalidade infantil. E é muito importante que a gente possa conhecer os hormônios e seu equilíbrio no corpo da mulher, que são essenciais para uma gravidez bem-sucedida. E mesmo nessa tabela, eu vou falar os principais hormônios que agem no corpo da mulher. Exemplo, gonadotrofina coriônica humana, o HCG. Produz apenas durante a gravidez, induz a produção de estrogênio e progesterona. Sube o sistema imunológico para permitir o crescimento do bebê. Já a progesterona ajuda a desenvolver na placenta, dilata os vasos sanguíneos e evita as contrações do músculo do útero até o momento do parto. E ele também é responsável por preparar os mamilos para a gravidez. E é ele que causa as náuseas e a azia na gestação da mulher. O estrogênio ajuda ao bom desenvolvimento dos órgãos fetais e controla a produção de vários hormônios. É responsável também pelo crescimento das glândulas mamárias, que cresce bem mais na gestação. E também é conhecido como hormônio do brilho especial. Ele age na feminilidade da mulher, deixando o cabelo mais brilhoso, a textura da pele ao timbre da voz. A oxitocina estimula as contrações do útero e do músculo abdominais na hora do parto. Ou seja, é responsável pela expulsão do feto e da placenta. A prolactina prepara os tecidos mamários para a amamentação e estimula a produção de leite. Ou seja, ela é responsável pela produção do leite. A relaxina relaxa os músculos e articulações, especialmente na zona da pélvica. Ou seja, ele diminui a união dos ossos da pelve e alarga o canal de passagem para o feto. Além dos componentes básicos, como enzima, carboidratos, glóbulos brancos, gorduras, entre outros, o leite materno ele é único para cada bebê, porque ele vai de acordo com a necessidade que o bebê está precisando no momento. E a partir da primeira mamada, o leite se divide em 3 fases: colostro, leite de transição e leite maduro. O colostro é nos primeiros 5 dias. A sua aparência é transparente ou amarelado. Sua composição é proteínas e hemoglobina. Já o leite de transição é do 6º ao 15º dia. Tem a aparência mais volumoso, a sua composição menos proteína e mais gorduras e carboidratos. O leite maduro é a partir do 25º dia. Tem a aparência mais consistente e esbranquiçada.
e a sua composição é gorduras e nutrientes. E é muito interessante que as grávidas e também as mulheres conheçam seus direitos. Mulheres grávidas não podem ser demitidas, nem mesmo se estiverem em aviso prévio. A grávida tem direito à garantia de emprego, a contar da confirmação da gravidez até os 5 meses após parto. Ou seja, ela tem a estabilidade do emprego a partir do momento que ela descobre sua gravidez até o 5º mês após o parto. A gestante pode pedir licença para fazer quantas consultas médicas ou exames forem necessários durante a gravidez. Se a função exercida pela funcionária for incompatível com a gravidez, a empresa tem que transferi-la para outra atividade. Ou seja, se a função que ela está exercendo coloca em risco sua gravidez, ela não pode ficar ali. A empresa tem que transferir ela para outra função que não coloque em risco sua gravidez, que deixe ela em segurança. A empregada gestante tem o direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. E também a licença da maternidade não serve só para as mães biológicas, mas para as mães que adotam ou têm a guarda jurídica. Elas têm direito à licença maternidade de 120 dias, independente da idade da criança. A mulher tem o direito a 2 intervalos de 30 minutos em período de amamentação, ou seja, no trabalho ela tem o direito de amamentar, de 2 intervalos de 30 minutos. O artigo 5º da Constituição Federal, as presidiárias serão asseguradas com condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. No artigo 139 da Lei 5.452, de 1 de maio de 1943, fala que todas as mães têm direito de amamentar seus filhos, no trabalho, em casa e até quando estão privadas da liberdade, ou seja, como eu falei, as presidiárias. Ela tem o direito de amamentar seu filho no peito. O aleitamento materno é também o direito da criança. Segundo o artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do governo, das instituições e dos empregadores garantir as condições propícias do aleitamento materno. O enfermeiro é de extrema importância no período gravídico e puerperal. O enfermeiro, junto com a sua equipe, deve dar assistência qualificada a essa gestante, ajudando no que for preciso. O enfermeiro é o profissional que mais estreita a relação com a gestante. A presença dele é muito importante. E é importante também que a sua equipe de enfermagem seja competente, fale uma linguagem simples, que a gestante possa compreender. E também respeite cada história da mulher e cada sua particularidade, auxiliando e ajudando nas dificuldades que aparecem nesse período de gestação. E sempre incentivar e conversar com ela, deixando mais segura sobre tudo que for preciso, que ela tenha as dúvidas. Conversar com a gestante sobre o melhor método que ela vai adquirir para amamentar o seu bebê, isso é muito interessante. Também motivar essas mulheres durante o acompanhamento do pré-natal é uma excelente oportunidade para incentivar o aleitamento materno. Porque por mais que a mulher já tenha uma gestação antiga, ou seja, que ela já seja mãe e tenha filhos, cada gestação é uma gestação. A justificativa, pela importância de transmitir o conhecimento de uma forma clara e objetiva sobre o leite materno e seus benefícios, com base em informações científicas, promovendo informações para mães que estão passando por esse período, esclarecendo as dúvidas nesse momento tão importante da vida do binômio mãe-bebê. E diante desse título do trabalho que a gente está apresentando, surge a pergunta que norteia: qual a importância do aleitamento materno exclusivo no binômio mãe-bebê? Quando nascemos, o leite materno é nosso primeiro alimento, sendo ele a forma mais aconselhável para a nutrição e desenvolvimento do bebê. Portanto, é importante que saibamos sobre vários benefícios que o leite materno traz para a vida da mãe e do bebê, tanto na questão física como emocional. Nossos objetivos é esclarecer a importância que a amamentação traz na vida no binômio mãe-bebê e como a amamentação interfere de uma forma significante na saúde de ambos. Identificar as possíveis patologias que o leite materno impede na vida da mãe e bebê. Esclarecer a importância da equipe de enfermagem no acompanhamento da gestação durante o pré-natal e todo o período pós-parto.
A nossa metodologia é o método de estudo utilizado que trata de uma pesquisa exploratória, com base em uma pesquisa biográfica, incluindo científicos que falam sobre a importância da saúde de indivíduos que foram amamentados exclusivamente com leite materno durante os primeiros 6 meses de vida, que são mais saudáveis e têm uma menor probabilidade de desenvolver doenças. Essas pesquisas a gente fez nos últimos 5 anos. Vamos falar da Golden Hour, que é a hora conhecido como hora de ouro. É o nome dado à primeira hora que da mãe com o bebê após o nascimento. Os primeiros 60 minutos têm uma grande importância para o desenvolvimento e o crescimento do bebê, ajudando também, nesse primeiro momento, na formação de vínculo mãe e filho. A recomendação é que estamos com a mãe recém-nascida em boas condições, seja de parto normal ou cesáreo. O aleitamento materno será bem sucedido quanto mais precoce for o seu início, nessa primeira hora do nascimento do bebê. O contato pele a pele com mãe, além de ajudar a forma do vínculo entre os dois, ajudará também a restabelecer a temperatura do bebê, evitando o caso de hipotermia. Ou seja, essa ligação, essa conexão de pele a pele só traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Olá a todos, dando seguimento à apresentação do trabalho, irei falar sobre as orientações sobre a amamentação. O aleitamento materno se estabelecerá com mais tranquilidade quanto mais precoce for o seu início. Sendo assim, é importante que o profissional estabeleça uma assistência adequada e estratégica nesse momento de manejo da lactação, observando criticamente a mamada. Ao contrário disso, uma assistência inadequada pode acarretar em um quadro de ansiedade, dificultando assim o momento de conhecimento e aprendizado para as lactentes. Por natureza, as mulheres são capazes de amamentar. Pode acontecer de algumas mulheres necessitarem de uma atenção especial nesse momento, pelo fato de algumas delas apresentarem diferentes variações anatômicas. O profissional de enfermagem deverá dar toda assistência com relação ao manejo e técnicas de amamentação. Deixar essa mãe mais familiarizada desde as consultas de pré-natal, através de diálogos e instruções para melhor auxiliar na amamentação e em todo o período de pós-parto, deixando essa mulher bem informada no contexto de amamentação. Esse suporte emocional é importante, pois através desse diálogo a mãe irá entender que, independente da forma e tamanho das glândulas mamárias, o leite será produzido em quantidades suficientes para suprir as necessidades do bebê. Através dessa imagem, irei expor alguns indicativos de como deve ser a posição e pega adequada para se ter um resultado satisfatório durante o momento de amamentação. Uma pega correta durante a amamentação faz toda a diferença, pois a nutriz consegue amamentar de forma mais eficiente e com qualidade se a pega do bebê estiver correta. A Organização Mundial da Saúde destaca alguns pontos-chave que caracterizam um bom posicionamento e pega adequados, sendo eles: com relação a uma boa posição, o pescoço do bebê deve estar ereto ou um pouco curvado para trás, sem estar estendido. O corpo da criança deve estar voltado para o corpo da mãe. A barriga do bebê deve estar encostada na barriga da mãe. Todo o corpo do bebê recebe sustentação. O bebê e a mãe devem estar em posições confortáveis. Essa mãe ela deve procurar uma posição confortável na hora que for amamentar o bebê. A gente sabe que tem diversas posições e a que melhor ela ficar confortável, ela deve optar naquele momento. Com relação a uma boa pega, a boca do bebê deve estar bem aberta, o queixo deve estar tocando o seio e o lábio inferior voltado para fora. Há mais auréola visível acima da boca do bebê do que abaixo. E ao amamentar, a mãe não deve sentir dor. Esses são os indicativos que a criança está amamentando de forma adequada, estando em uma boa posição e fazendo uma boa pega. A fase inicial de vida do bebê se torna essencial em seu desenvolvimento, gerando diversos impactos positivos com relação à saúde física e mental de ambos. Segundo a presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Elza Gigliani,
Os estudos comprovaram que se o aleitamento materno fosse amplamente conhecido e consumido pelos bebês, a cada ano seria possível evitar 823 mil óbitos de menores de 5 anos no mundo inteiro. Na tabela abaixo, será exposto os benefícios que a amamentação proporciona para a mãe e filho. Com relação à mãe, ajuda no desenvolvimento da afetividade na relação mãe-filho, pois justamente aumenta esse vínculo a cada mamada e com relação também ao contato pele a pele. Reduz o risco de câncer de mama e de ovário. Durante o período de aleitamento materno, as taxas de determinados hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem na mulher, diminuindo assim as chances de desenvolver certos tipos de câncer, como comentei, câncer de ovário, de útero. Ajuda no desprendimento da placenta, contribuindo para que o útero volte ao seu tamanho normal. Com isso, evitando o sangramento excessivo e, consequentemente, que a mãe sofra de anemia. Reduz o peso mais rapidamente após o parto. Menores custos financeiros para a família, pois incentivar essas mães a amamentarem reduz os custos financeiros. O leite materno ele é natural e gratuito. Dessa forma, as mães não precisarão gastar dinheiro com leites de fórmula. Com relação aos benefícios para o bebê, crianças amamentadas têm menor alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias e otites. Melhora a digestão e minimiza as cólicas. Menores chances de desenvolver obesidade, colesterol alto, hipertensão e diabetes tipo 2 na vida adulta. Sugar o peito é um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança. Ajuda a ter dentes bonitos e desenvolver a fala e a ter uma boa respiração. A musculatura oral adequada no momento da amamentação resultará em um bom desenvolvimento da deglutição, mastigação e fala. Crianças amamentadas têm melhor desempenho em testes de inteligência e se tornam adultos mais saudáveis e produtivos. A amamentação em si, ela aumenta o QI das crianças, pois o desenvolvimento do cérebro nos primeiros dois anos é muito intenso. E o leite materno possui substâncias na sua composição que são muito importantes para a criança atinja seu potencial de inteligência. Além disso, a criança amamentada tende a ser mais estimulada. Por esse motivo, a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno complementar até os 2 anos. Oferece os nutrientes para que ele se desenvolva de forma mais saudável, pois o anticoncepcional no período da amamentação é possível utilizar. O momento da mulher decidir engravidar novamente é um direito dela. Cabe à mulher decidir quando vai ter outro filho. Essa decisão se torna ainda mais difícil quando a mulher passou por uma gestação recentemente. É importante que a mulher consulte o seu ginecologista para decidir qual o melhor método de prevenção durante a amamentação. Vale ressaltar que deve evitar a utilização de anticoncepcionais hormonais, no caso das pílulas combinadas, que contêm estrógeno e progesterona em sua composição, pois o componente estrogênico acaba diminuindo a produção de prolactina, que ele é o hormônio responsável pela produção de leite. A mulher, então, deve optar por utilizar métodos contraceptivos que não têm hormônio em sua composição, que no caso são os métodos de barreira, como exemplo do preservativo masculino, feminino e o diafragma. A mulher também pode optar por usar pílulas anticoncepcionais, que no caso são as mini-pílulas, como exemplo do Implanon, Cerazette e Nactali, que contém apenas progestógeno em sua composição. As pílulas que contêm apenas progestógeno, elas podem ser utilizadas pelas mulheres que amamentam, pois elas contêm doses muito baixas de progestógeno e que não afetam a produção de leite. O DIU é outro método contraceptivo e ele não interfere na amamentação, sendo muito eficaz para prevenir a gravidez. Em alguns casos, o aleitamento materno funciona como um método contraceptivo, controlando a fertilidade em algumas situações. O bebê ele tem que estar em aleitamento materno exclusivo, tendo um intervalo de no máximo 6 horas entre uma mamada e outra, para que esse método tenha alguma eficácia.
Porém, isso não quer dizer que a mulher não vai engravidar. O método de amamentação exclusiva, como método contraceptivo, ele não é o mais recomendado pelos médicos, justamente por oferecer uma proteção mediana comparada com os outros métodos. Fases do puerpério. Assim que o bebê nasce, a mulher já entra no puerpério e uma série de transformações emocionais e fisiológicas começam a acontecer para que seu corpo volte ao seu estado normal. Além disso, nessa fase que o organismo da mulher também se prepara para poder atender o bebê. O período que compreende todo o puerpério tende a ser marcante devido ao conjunto de sensações e mudanças nessa fase. Dessa forma, o puerpério ele se divide em 3 fases, que é o imediato, o tardio e o remoto. Sendo o imediato do 1º ao 10º dia, o tardio compreende o período do 11º dia ao 45º e o remoto a partir do 45º dia. Amamentação cruzada. Desde o advento da AIDS, em 1895, a amamentação cruzada foi formalmente contraindicada pelo Ministério da Saúde. Essa atitude traz diversos riscos para o bebê. Transmissão de drogas ingeridas pela nutriz podem ser secretadas pelo leite, como exemplo de maconha, cigarro e álcool. Transmissão de doenças infecto-contagiosas, como exemplo do HIV, o HTLV e hepatite B. No caso do HTLV, é um vírus da família do retrovírus, que é a mesma do HIV. A amamentação, a mãe não deve amamentar outra criança que não seja o seu filho. Portanto, amamentação cruzada não. No ano de 2019, os números de doações de leite materno foram baixos no país, conseguindo suprir apenas 60% da demanda para os recém-nascidos que necessitam de leite. Isso significa que apenas 40% dos bebês internados não puderam contar com leite materno em sua amamentação. Quem pode doar leite materno? Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. Qualquer quantidade de leite pode ajudar. 1 ml já é o suficiente para nutrir o recém-nascido a cada refeição, dependendo do seu peso. O pote não precisa estar cheio para doar e fazer toda a diferença. Todo leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado ao bebê internado nas UTIs neonatais. Por isso, todos os anos é lançada uma campanha com o intuito de aumentar os números de doações de leite humano. E a campanha desse ano foi Doe Leite Materno. Nessa corrente pela vida, cada gota faz a diferença. Esses são os nossos agradecimentos. A amamentação é quando o amor transborda em forma de alimento. Essas são as nossas referências bibliográficas. Nós agradecemos e fiquem com Deus.